Isso aí, galera, mais um Bíblia Live. Que dia é hoje? 6? Tá no título ali. 6. É isso aí. Então vamos lá. Pessoal que puder ir abrindo já as Bíblias, compartilhando essa live. Como é que tá o som de fundo? Consegue ouvir? Tá no título. 6. É isso aí. Só pra, não, né? Não que precise. Então já vai compartilhando. Se quiser, daí você pode compartilhar. Aí se você compartilhar, mais pessoas podem ver. Então a mensagem que às vezes é assistido por, em média, mais 150 pessoas, pode multiplicar aí, né? Show? Não para que tenha número, mas para que mais pessoas possam ouvir. Eu vejo muitas publicações hoje, principalmente falando sobre que as pessoas não se preocupam com as outras, né? Eu não digo que isso não seja uma realidade, mas principalmente no fator de se preocupar mesmo, perguntar como é que tá, realmente se importar quando alguém tá triste, enfim. Faz uns 4 anos, pelo menos, né, que a gente faz o Bíblia Live. Então, se você não vê nós como as pessoas que se preocupam, inclusive com você, então veja o quanto Jesus fez para que hoje você pudesse ouvir essa mensagem, por exemplo. A mensagem de que tem um Deus no céu que te ama, tem um Deus no céu que deseja, né, que todo homem seja salvo e Ele te deu uma vida, por mais que você não dê valor, por mais que eu não dê o valor devido a isso. Show? Vamos lá então? Tudo certo? Então tá, beleza. O que nós vamos conversar hoje? O que nós vamos ler? O que nós vamos discutir? Vai ser o 3º capítulo da primeira epístola de João. Então nós falamos dos 2 primeiros capítulos. Os 2 primeiros capítulos eles não foram capítulos fáceis. Se o pessoal está acostumado a ver o João como uma pessoa muito amorosa, talvez no conceito de amor de hoje em dia, acaba vendo ele como também uma pessoa que exorta, uma pessoa que corrige, e muitas vezes a gente não quer ouvir essas coisas, nós só queremos ouvir a parte boa, a parte de que nós somos co-herdeiros, a parte de que nós somos nação santa, a parte de que nós somos perfeitos. Às vezes, quem sabe, você até tem ouvido que você é o centro do amor de Deus, mas nós viemos diferentes de muitos pregar o Evangelho. E o Evangelho não é só coraçãozinho no sentido de palavras doces que você quer ouvir, mas de palavras necessárias que Deus quer que você ouça. Show? Então, essa palavra viva que foi manifestada em carne, que nós vimos no primeiro capítulo do 1 João, e também nessa segunda que a gente acaba vendo, inclusive, João exortando ao amor fraternal e principalmente contestando os anticristos, explicando inclusive o que era isso, né? As pessoas que negavam que Jesus tinha vindo em carne. Isso é bastante curioso para nós, porque se nós notarmos uma denominação em específico, ela acaba cometendo esse, a gente vai chamar nos dias de hoje, né? Aliás, durante muito tempo foi assim, de heresia, né? Mas ouçamos então, de repente, o que as outras pessoas têm a dizer. E assim como a gente discute as culturas né, plurais, vamos dizer assim, no mundo, que a gente possa também discutir esse Cristo que tem sido anunciado. Essa fé que nós dizemos que temos. Porque se nós não sentarmos e discutirmos igual pessoas maduras, pessoas adultas, nós nunca vamos chegar a uma unidade de fé. E tenha isso em mente. Talvez a gente nunca tenha. Vamos dizer assim, cada um pense igual, vamos dizer assim, né? Tipo, a gente está reunido aqui, tem 10 pessoas e as 10 pessoas vão pensar igual.
Mas, se nós temos um parâmetro, se muitos se dizem protestantes, que fazem, quando tem um dia ali específico do protestantismo ali e tal, da reforma e blá blá blá, se dizem protestantes, mas não estão aptos nem mesmo a conversar sobre o que foi a reforma e quais pontos, né, necessariamente nós deveríamos nos ater. Enfim, muitas das vezes que nós pregamos, eu geralmente falo de assuntos dentro de realidades atuais, porque é necessário e porque os apóstolos faziam isso. Então, se 1 João, no capítulo 1 e 2, ele acaba falando inclusive de coisas que estavam acontecendo na época, nesse capítulo 3 também não vai ser diferente. Então, quando ele termina o capítulo 2 e ele dá, vamos dizer assim, aquela ênfase de nós permanecermos em Jesus, permanecermos no que Jesus ensinou, no capítulo 3 ele aparenta fazer uma continuação. Só que essas palavras elas vão ser palavras doces, mas que ao mesmo tempo corrigem. E não vão ser tão doces assim, né? Quem sabe seja um pouquinho amargo a nossa boca que está acostumada a nos colocar como centro de tudo. Então vamos lá, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. No Bíblia Live passado nós acabamos falando do capítulo 3 de João, onde tinha um paralelo interessante que era justamente esse da luz. Jesus era a luz dos homens e que ele veio para os seus e os seus não receberam porque as suas obras eram más. E é isso que nós vamos ler também nesse capítulo 3 aqui. Dá para fazer o paralelo só de eu ter falado, talvez você tenha lembrado. Show? E de você ter lido, obviamente. Ou não, né? Vamos lá. Mas o que esse primeiro versículo fala? Que nós ganhamos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Existem vários outros versículos que vão falar que nós somos filhos de Deus, e João ele vem comprovar isso literalmente, e não é todo mundo que é filho de Deus. Inclusive hoje, se você não conhece, você vai aprender quem são os filhos do diabo. Exatamente. Vamos lá? Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ué, o que será que é isso? Vamos continuar lá. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, como já foi falado nos outros evangelhos, como a gente já leu provavelmente, nós vamos ver que Jesus ele vai voltar de uma forma visível. Aliás, toda a fé cristã se baseia na ressurreição de Cristo e no seu corpo glorificado, literalmente. É mais ou menos isso, sem explicações, vamos dizer assim, muito delongadas, muito longas aqui, que João está fazendo nessa sua primeira epístola aqui no capítulo 3. Então ele também está falando disso. E ele continua no versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, ou aliás, uma grande aspinha aqui para que a gente preste atenção. Acho que eu vou colocar em negrito, né? Vamos mudar. Colocar em negrito, aonde não é mencionado nenhum lugar ao qual nós ficamos para que nós nos purifiquemos antes de chegar a Deus. Não, o versículo 3 ele acaba falando que qualquer um que nele tem essa esperança, ou seja, que como assim nós lemos em Paulo também, a fé que nós depositamos nele através da sua graça, obviamente, da graça que Deus depositou sobre Jesus, e nós alcançamos inclusive essa salvação não necessariamente pelas obras as quais nós fazemos, mas as obras elas são um sinal, ou pelo menos elas são uma maneira de nós vermos quem foi regenerado, e é isso que João também vai falar sobre esse capítulo 3, e ele acaba falando então inclusive que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então ele faz até um beabá aqui do que seria o pecado. E ele leva-nos, vamos dizer assim, essa palavra iniquidade. Quando nós pesquisamos no dicionário, a gente pode ter várias, dependendo do dicionário, a gente pode ter vários significados para iniquidade. Mas lembrem do homem que é iníquo. Tentem colocar isso na cabeça de vocês. Um homem que comete iniquidade. Aqui, obviamente, à luz do versículo 4, a gente acaba vendo que quem comete pecado é iníquo.
é essa pessoa que está em iniquidade, né? Porque iniquidade virou um estado de ser agora, necessariamente, das pessoas. Mas é porque, necessariamente, elas moram no pecado, né? Se eu escuto alguma coisa e, de repente, o que o Dudu está falando acaba me desagradando, acaba desagradando os meus ouvidos, eu vou para outra pessoa que vai falar o mesmo Jesus, de repente, né? Porque é assim que a gente se refere, que fale de uma maneira que eu goste agora. E aí eu continuo cometendo pecado e muitas vezes esse é o problema. Eu sei que é pecado. Eu sei que é errado. Eu sei que isso não vai agradar a Deus. Eu sei que isso não vai conquistar a minha salvação. Mas eu continuo fazendo, porque eu faço o que eu bem entendo. Esse é um problema grande. Versículo 5. Aí ele acaba, né, com a nossa esperança no sentido de continuarmos cometendo pecado, falando o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E quando a gente associa outros versículos, como Deus dá o escape para nós não pecarmos, nós devíamos nos sentir envergonhados. Mas não, nós nos sentimos honrados, nós nos sentimos farisaicos, nós nos sentimos os fariseus, que são dotados de outra cidadania que não é daqui. Do puro, que vai olhar para os impuros e dizer pecadores. Legal seria se a gente chamasse eles de pecadores e nos incluísse nisso. Eu citei aqui algumas vezes uma frase de um moço, mas eu literalmente não lembro qual que é agora, então não vou citar necessariamente que foi ele que falou, mas ele fala que quando a gente coloca-se, vamos dizer assim, no lugar na pregação das pessoas boas, nós perdemos todo o valor, toda a força, às vezes, da pregação, né? Quando a gente vê só o filho que retorna a casa, a gente não se coloca, vamos dizer assim, no lugar daquela pessoa que ficou triste, do outro irmão, né? Que ficou triste, zangado, porque o pai recebeu. E nessa história, pelo menos, nessa parábola, além de ele receber, ele ainda dá coisas a ele. E aí, mais enciumados nós ficamos. Ué, a gente não leu na Escritura que era pra gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Que quando eles estão tristes é motivo de tristeza para nós, mas quando eles estão felizes, quando eles são honrados é motivo de júbilo para nós? Será que o Evangelho está tão longe dos nossos lábios, do nosso coração? Versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Antes, João tinha dito palavras mais pesadas ainda. Ele falou que quem não ama o seu irmão ainda está em trevas. Não passou das trevas para a luz. E agora ele vem reforçar isso de uma maneira meio diferente, meio que parece que ele está tentando, vamos assim, tirar a cera do nosso ouvido para que a gente acabe escutando. Porque não é confortável ouvir que nós somos mauzinhos. Ouvir que nós temos essa carnalidade a qual nós temos que lutar para que não cedamos, né? A gente não venha a ceder a essas tentações, ao pecado. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E qual é a justiça? Qual é essa justiça que eu tenho que praticar? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vocês entendem? Não é um motivo para se comemorar. Não é um motivo para dizer, olha, graças ao erro de Adão e Eva, hoje nós podemos evoluir, blá, 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 blá. Assim como a gente escuta, ou pelo menos, né, em algumas, nem sei se eu posso chamar de denominação, porque os homens se denominam tantas coisas, menos Filho de Deus. E se eles não se denominam, as pessoas também não nominam eles, porque não vem Deus neles. E isso é preocupante. Versículo 9.
Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aqui ele vai explicar sobre essa história da semente, sobre esse nascido. A gente ouviu já na parábola, vamos dizer assim, do semeador. Falando sobre corações, falamos sobre qual semente que estava sendo pregada, aonde que essa semente ela dava fruto, ela crescia, não era sufocada pelas tribulações, sobre as ganâncias, sobre as cobiças da vida. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então ele acaba respondendo, ou pelo menos dando mais uma ênfase a justamente essa coisa. Justamente essa coisinha que incomoda a gente. Como é que eu vou amar meu irmão? Não estamos falando necessariamente de irmão de sangue, né? Às vezes também é difícil, né? Dependendo do caso aí. Creio que não seja o meu caso, mas será que é fácil, vamos dizer assim, esse irmão ele tem um sentido de que vocês lembram quando Maria chegou no templo e na sinagoga que Jesus estava pregando, porque Jesus não estava comendo, Jesus não estava bebendo, Jesus só estava fazendo, ele segundo ele próprio responde, a vontade do Pai, né? Mas quando chegaram para ele falaram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele responde, estes são, aliás, ele dá uma ênfase, né? Aqueles que praticam a vontade de Deus são a minha família, né? Depende da tradução que você vai usar daí. Mas nesse aspecto, quando a gente fala de sangue, a gente também vê muitas famílias e muitos casos de pessoas que estão destruídas por causa do quê? Será que realmente é por causa de Deus? Será que foi Deus eu que atirei pedra na cruz? E aí? E aí no versículo 11, ele acaba, vamos dizer assim, encerrando toda essa nossa suposição de o que significa esse versículo, isso e aquilo. Obviamente a gente, né, leu todo o capítulo, mas ele acaba colocando alguns pontos principais que fica difícil, né? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Mas aí surge uma vírgula, não minha, nem do tradutor aqui no meu caso, na minha tradução ele não coloca, mas no versículo 12 ele acaba falando o seguinte: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E porque causa o matou. Por quê? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E aí a gente faz aquele paralelo, então, com o capítulo 3 do Evangelho de João. O Evangelho 1, 2 e 3 ali, né? Que a gente acaba vendo algumas coisas acontecendo. E aí? As suas obras eram más e as de seu irmão justas. É normal, talvez não tanto, né? Mas algumas vezes é normal a gente escutar pastores pregando sobre um novo nascimento, principalmente na teologia pentecostal. O que às vezes é difícil, né, de a gente entender algumas doutrinas, mas enfim. E eles falam justamente desse ser nascido de novo. Mas às vezes não falta, aliás, embasamento para que essa mensagem ela tenha sentido. Mas falta embasamento talvez para a pessoa que está pregando, né? Nós vamos receber a exortação, inclusive, de a gente não nos fazermos mestres, justamente porque de nós muito mais será cobrado. E quando a gente acaba olhando para essas palavras, elas não são fáceis de falar. Sabe, eu queria dizer com alegria, cara, e eu digo com alegria, porque eu sei que essa exortação, e se você ouvir essa exortação, e se você colocar em prática isso, você vai prosperar, não de uma maneira que talvez a gurizada queira, né, com prosperidade no sentido material,
mas você vai ficar mais perto de Deus. E talvez você seja esse aqui, ó, que está sendo chamado de filho de Deus. Quem que vai julgar? Eu necessariamente? Olha, eu não tenho aquela habilidade, eu não tenho aquele dom que Deus tem. Eu não tenho aquele eu não consigo sondar os corações das pessoas. Mas a palavra, ela acaba me revelando que se as minhas obras elas são justas, o que eu sou considerado ali? E se minhas obras são más, eu sou filho do diabo. E aqui, vamos dizer assim, alguns teólogos vão apontar necessariamente que o apóstolo João, assim como Jesus, ele acreditava na realidade do diabo. Não era apenas... Eu digo diabo, né, porque é uma palavra que é mais usada, né? Eu vou usar Satanás porque fica mais forte nesse sentido, né? Mas até essa tradução ela coloca como diabo, né? E aí nos coloca na parede, dizendo como têm sido as suas obras. Quais têm sido as suas obras? Será mesmo que nós somos filhos de Deus? E eu não estou aqui para colocar dúvida no teu coração, no teu coraçãozito. Estou aqui para talvez você se convencer disso e abandonar algumas práticas que você sabe que é pecado. Por mais que você seja crucificado pelas pessoas que te rodeiam. E é isso que nós vamos ler daqui a pouco. Meus irmãos, versículo 13. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Que foi mais ou menos o que a gente leu, se eu não me engano, ali no capítulo 1, né? Ou no capítulo 2 desse 1 João. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então ele relacionou, vamos dizer assim, duas partes reais. A literalidade do que aconteceu com Caim e Abel, de Caim ter matado seu irmão, e inclusive ter se achado no direito de dizer, acaso sou eu, o tutor do meu irmão? E outra, colocando essa comparação, vamos dizer assim, né? De uma coisa simples, aborrecer, entristecer, irritar. O que você tem feito? Eu não estou falando de não pregar a verdade ou não exortar o seu irmão quando ele está falando ou fazendo alguma coisa errada. Mas lembremos das palavras de Jesus, né? Não deixemos que o cisco no olho do meu irmão seja o motivo da minha luta. Porque primeiro eu vou ter que olhar para dentro. Primeiro eu tenho que saber se eu sou filho de Deus ou se sou filho do diabo. E aí? Cara, esse capítulo é pauleira. Ou Joãozeira, vamos dizer assim. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Palavras complicadas. Talvez seria mais fácil eu vir aqui para vocês e dizer assim: todo mundo é filho de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Seria mais fácil, seria mais fácil. Mas a gente apresenta um Deus de amor que corrige. E não que somente você faz o que você quiser, meu querido. Mas eu digo, você faz literalmente, não necessariamente numa proposta rígida arminiana, né? Mas nós cremos no livre-arbítrio e nós cremos que nós podemos tomar as decisões. E se Deus nos dá esse escape, e esse escape é verdadeiro, não é um fake, né? Porque, vamos dizer assim, se ele já determinou, é um fake. Agora, se ele não determinou, eu posso escolher. Assim como ele diz na palavra dele, para escolhermos várias coisas, e não é só necessariamente para essas pessoas, mas para muitas pessoas foi escrito isso.
Vai, escolhe. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E agora a parte mais complicada. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que acabou. Lancei nas cordas agora. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Complicado, né? Extremamente complicado. Eu não sei nesses momentos, às vezes eu nem sei tanto o que falar. Eu acho melhor deixar a palavra, né, fazer e o Espírito Santo agir aí, porque não tem o que eu falar nesse aspecto. Conhecemos o amor nisto. E ele está falando de Cristo, ele está falando de filhos do diabo, ele está falando de filhos de Deus, ele está colocando, vamos dizer assim, colocou já a toalha e está dizendo que é cada coisa aqui. A gente já está sentado na mesa conversando. E ele diz, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois? E agora, ele mexe também com alguma coisa que mexe com o nosso coraçãozinho, né? As propriedades materiais, a nossa idealização de futuro, né? A nossa idealização de construir celeiros maiores para abrigar tudo que a gente tem e de repente deixar o outro passar fome, deixar o outro passar necessidade. E no versículo 17 ele coloca: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Cara, eu não sei se eu consigo continuar lendo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor? Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui ele faz um jogo necessariamente com uma das mensagens que ele mais pregou, que ele mais deu ênfase, o arrependimento. Antigamente eu particularmente, eu fazia as coisas e eu não me arrependia muito. Quando me arrependia não era arrependimento, era remorso, porque talvez aquilo pudesse me prejudicar. Eu só faria alguma coisa, vamos dizer assim, se eu tivesse algum benefício. E é por isso que Paulo joga lá no chão essa história de obras que salvam necessariamente, né? Para colocar a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira em Jesus é essa. Essas palavras que João tem colocado também nesses capítulos, no primeiro, no segundo e no terceiro, também coloca em xeque qual é a nossa fé. Então, quando vocês estiverem sentados à mesa, vamos dizer assim, com os amigos, e vocês ouvirem alguma palavra como o justo viverá pela fé, e nós faremos muitas coisas, isso e aquilo, e blá blá blá, vocês dizem, sem amor, isso é nada. E aí vocês podem dizer, realmente, por quê? Porque isso está pautado nas Escrituras. E muitas das pessoas, inclusive, já que nós estamos falando desse pecado, vão falar assim, mas é Deus quem vai me julgar. E eu digo, realmente, esse departamento é dele, não é meu necessariamente. Mas maior que o nosso coração é Deus, que conhece todas as coisas. Se eu não me engano, algum teólogo deve ter falado o seguinte: você saber dessa informação que Deus sabe todas as coisas e é Ele que vai te julgar, isso te conforta ou te assusta? E aí? Versículo 21. Amados,
Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Lembra do episódio de Atos, que tinha uns caras lá expulsando demônios por nome de Jesus e de Paulo? E a pessoa que aparentemente estava endemoniada lá em Atos dos Apóstolos, ela acaba falando para eles assim: Paulo, eu conheço Jesus também, mas e você quem é? Então ele coloca diretamente essa relação. Nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós saímos das trevas e estamos na luz agora, nós somos filhos de Deus e não somos filhos do diabo. Versículo 23. Aliás, antes que a gente passe para o versículo 26, eu não vou pular a parte mais importante desse versículo. Porque quando a gente olha essas partes dizendo tudo que você pedir com fé, você vai ter, isso e aquilo e tal, e inclusive o próprio Jesus ele coloca em xeque essa questão da nossa fé. Se a nossa fé ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para isso, a parte transportaria montes. Até Paulo em 1 Coríntios 13, quando vai falar do amor, e essa parte inclusive que eu falei, né, a gente pode ter uma fé que transporte montes, mas se não tiver amor nisso tudo aí, isso não é nada. Enfim, no versículo 22 vai estar escrito o seguinte: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aqui ele está colocando necessariamente que essa obra agradável, ela precisa ser demonstrada. Aqui ele coloca em xeque essa nossa fé falsa. A nossa fé que diz assim: não, eu acredito, eu amo todo mundo. Não, mas não é de palavra, não é de língua, mas por obra e em verdade. Também não vamos fazer obras agora, por exemplo, né, algumas coisas para nos aparecermos para as outras pessoas. Óbvio que não. Não estamos fazendo essa live para que o Duduzinho fique famoso. Porque o Dudu... Aliás, se você, em algum momento, vamos supor, pense em alguém famoso agora, em alguém famoso que você admira nesse mundo gospel aí e tal. Você crê que o mesmo espírito que habita nele habita em você? E aí? Algo a se pensar, né? E algo que eu sempre digo também: você, pregador da palavra, tem orado pelo ministério, tem orado pelas outras pessoas para que eles sejam conhecidos, para que realmente eles sejam honrados, né, dentro do limite dessa palavra? Ou é você que quer ser honrado? Ou é você que quer estar no topo? É aí que eu digo quando o mundo está entrando na igreja, não nas quatro paredes, na igreja mesmo. No sentido de você ser templo do Espírito Santo. E do Espírito Santo, pelas palavras que nós temos em Efésios, a princípio, habitar em você, ser o selo da redenção. Se é que é verdade. E isso que coloca mais em xeque ainda. Porque segundo o que a gente acabou vendo aqui em 1 João, tem gente... E talvez essa pessoa possa ser muito próxima. Essa pessoa possa ter a nossa imagem diante do espelho. Essa pessoa possa ser, né, essa pessoa do espelho, que ainda não passou da morte para a vida. Mas, Dudu, isso quer dizer que eu não vou cometer erros? Não, não é necessariamente isso que a palavra está falando. Porque aqui fala que o teu coração ele vai, inclusive, pesar. Você vai ter esse arrependimento depois de fazer alguma coisa errada. Inclusive se você souber que isso é pecado. Você vai querer mudar. Pode ser que você não consiga da noite para o dia. Mas deveria. Mas deveria porque não sou eu que peço. É os apóstolos que estão colocando essas palavras para nós. E se nós cremos que a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, é o próprio sopro de Deus.
Não o sopro de Luiz Hermínio, não o sopro de Jaco Armínio, não o sopro de quem vocês querem que seja. O sopro do próprio Deus. Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus, de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então ele vai concluir esse capítulo praticamente, tem mais um versículo aqui, mas dando ênfase a justamente isso. E agora que mora um negócio mais pesado, um negócio mais tenso. Essa fé não é só de palavra, não é só de língua, ela vai ter obra. Não para que a gente conquiste a nossa salvação, porque nós não poderíamos produzir ela com as nossas mãos de jeito nenhum. Primeiro, nós temos que ter fé em Jesus. E essas nossas obras, que elas vão ser demonstradas por causa, necessariamente, dessa nossa fé em Jesus, ela vai ser colocada à prova por Deus. No sentido que Deus vai saber se o que nós estamos fazendo é para aparecer ou se o que nós estamos fazendo, por exemplo, é para realmente glorificar o nome de Deus. É para não necessariamente nós mostrarmos, porque não é algo que a gente tem que exibir, se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos de diabo. Versículo 24 e último desse capítulo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E foi justamente o que eu conversei antes, o que eu comentei antes, para que a gente pudesse fazer, inclusive, essa conexão entre essas palavras e esses versículos. Compreendem? Igual de si. Compreendem o que fiz? Enquanto vocês brigam para saber quem que é o maior no reino dos céus, para quem será o maior no reino dos céus, eu estou aqui lavando o pé, fedido de gente que anda de sandália no chão. Tá, Jesus pode ser que não tenha dito isso. Mas ele veio e deu a vida por quem não merecia. Aliás, por quem merecia a morte. E quando a gente acaba vendo o primeiro, o segundo, esse terceiro capítulo de 1 João, assim que nós terminamos hoje, pelo menos, a gente acaba vendo que perto do que Jesus fez por nós, o que nós temos feito a Ele, graças a Deus, que apesar de nós, Ele nos usa. Nós podemos, inclusive, ser vasos na mão do oleiro. E o oleiro, repetidas vezes, tem nos corrigido, tem nos exortado. Mas eu prefiro ouvir a palavra, que é doce aos meus ouvidos, que alimenta o meu ego, que nos leva para mais perto dos meus desejos carnais do que a própria palavra de Deus, que nos exorta e nos corrige. Existirão coisas complicadas que talvez nós não consigamos responder necessariamente. Vão existir vários casos. Seja a menina que foi estuprada e está grávida, seja o hermafrodita que nasceu, e aí? Mas acima de tudo, que nós lembremos que a palavra que Ele tem nos dado desde o princípio é que nós nos amemos uns aos outros. E esse amar passa, ele passa de um abraço. Bom se a gente pudesse abraçar, mas ao mesmo tempo exortar. Hoje eu tenho uma outra concepção até dessa exortação, através da palavra, que quer dar um abraço em mim, me exorte, me corrija. Com a palavra de Deus, principalmente. Já que a gente não pode ter um contato físico agora por causa da pandemia, que a gente faça isso então. Através da palavra, que nós possamos realmente amar uns aos outros. Realmente nós
Precisamos dizer que nós somos filhos de Deus, não porque nós pertencemos a uma denominação religiosa, não porque nós usamos um crucifixo, não porque nós temos uma camiseta ou adesivo no carro, não porque nós... Não. Mas nessa fé, que é prática, em verdade, que nós dizemos que cremos e amamos Jesus, que nós, se nós pudéssemos, nós abraçava Jesus, que nós balançamos na cadeira, que nós dizemos ô paizinho, que nós nos reunimos no final de semana, no meio da semana, que nós entregamos dinheiro achando que aquilo pode, enfim. Mas que isso seja segundo a palavra que Ele nos tem dado. E principalmente João dá ênfase para esse mandamento, que creiamos em Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Amém? Então que você possa compartilhar essa mensagem para que essa mensagem chegue às outras pessoas e essas pessoas vamos dizer assim, consigam escutá-la. E eu creio que não vai ser o Duduzinho, mas vai ser a palavra de Deus que vai penetrar, né? Vai criar raízes. E você será um ramo da videira. Não um ramo da denominação do Duduzinho, não, pelo amor de Deus. Um ramo na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Valeu? Um abraço.